vídeo do eles se autodeclarando a destruição desses costumes. Existe a tradição de pais para filho. Mesmo morei ali é, no início lá, irmãos, a, italianos que vieram da Itália para o Brasil, eles mantinham a tradição de família, não tinha nada contra. Mas aquelas famílias mantinham aquela tradição do país. Então, na fé não é diferente, irmão. Mesmo que a gente você tem sua família, você serve a Deus aqui, mesmo que seu filho pode estar afastado da igreja, mas dentro dele ele carrega essa fé. No interior dele ele carrega essa fé. Eu lembro que meu filho Mateus, ele não estava afastado da igreja, mas teve uma vez que chegou ele e um amigo dele de determinada casa, o pessoal mexia com religião lá, tocava demônios, essas coisas. Quando uma esse aqui não mesma família. Então, irmãos, querendo ou não, você dentro da sua família, uma família cristã, ali você, sem perceber, você está transmitindo dentro da sua. Então, por isso que o diabo, ele tenta destruir as famílias. Por quê? Porque é uma forma de propagar o nome de Deus na face da terra. E a salvação veio através de família, abençoando as famílias, e até trazer o Salvador, trouxe o Salvador através de uma família. Então, a importância da família. Agora, irmãos, entrando aqui na lição, a nossa lição de hoje, a primeira lição, ela vai falar projeto estrutural da família. Deus é que projetou a família. Eu creio que nós já até falamos. Os irmãos são conhecedores disso. Então, a família, ela é um projeto de Deus. Interessante, irmãos, que às vezes a gente pensa que família, eu vejo assim, às vezes fala assim, a família é um projeto de Deus. E o manual para a família é a Bíblia. Concordo com os irmãos. Só que a família, Deus criou a família antes de criar a Bíblia. Primeiro, o casal, não existia a Bíblia, Deus já estruturou a família. Quando criou o homem, ele viu assim, não é bom que o homem esteja. Guardei uma de. Foi Deus que falou isso aí. Então, na criação natural de Deus, sem fé, sem religião, já está impregnado no ser humano o desejo de certa idade, ele procurar um casamento e sair da casa dos pais. Ele não precisa seguir uma religião que ele vai. O natural é ele chegar a completar uma idade, ele querer arrumar uma companheira. Ninguém precisa pregar a Bíblia para ele. Se nós pegarmos, se tivesse como que nós pegarmos um grupo de pessoas que nunca têm contato com ninguém, levar eles para nada da palavra de Deus, não falar nada, eles não ter conhecimento, não ter acesso a informação nenhuma. Aquelas pessoas iriam crescer ali, chegar na idade, eles iriam fazer os casamentos, porque é na natureza do ser. Os animais Deus criou, seriam extintos. Isso aí vai fluir na criação de Deus. Os animais, ele tem as formas de acasalar. Ninguém precisa ensinar para eles. Está na natureza dele. Parece que o animal tem um chip na cabeça dele que vai procurar fazer aquilo. Você pegar um ovo, passarinho do João de Barro, colocar para um outro animal, aquilo ali e deixar aquele filhotinho.
Na hora que ele crescer, irmãos, ele vai fazer casinha de barro igual o pai quer ensinar, que é da natureza dele. Então, antes de fé e de religião, natural do ser humano, cada um pode ser um ateu em qualquer lugar. Ele cresceu, chegou na idade, ele vai querer formar uma família. É instinto. O ser humano ele é composto de instinto de defesa, instinto de sobrevivência, instinto de reprodução. Então, uma criança quando nasce, ninguém precisa mandar ela comer, porque ela não sabe, ela já sai procurando comida por comer para sobreviver. Então, o casamento é da mesma forma. Rapaz ou moça que chega a uma idade aí, ele gostar de alguém e se apaixona ali e vai formar uma nova família. Isso aí foi Deus que já deixou no ser humano, todo ser humano. Ele vai formar uma família. Agora, para nós aqui, depois de formada a família, nós que servimos a Deus, aí tem as orientações bíblicas para essa família ser estruturada. E quando a gente está na igreja, irmãos, assim, não pense você que vai ter gente lá fora que não vai dar certo no casamento, porque não tem essa palavra de Deus. Tem gente lá fora que serve a Deus e tem uma família estruturada. Paulinho fala, ele sem saber está seguindo os padrões da palavra de Deus. Então, para uma família estruturada, eu preciso conhecer, temer a Deus e procurar viver os trâmites da palavra de Deus para que essa família minha seja estruturada e mesmo assim crendo nas misericórdias de Deus sobre a minha vida. Então, isso é o projeto de Deus, irmãos. A família, para todo ser humano viver em família. Eu tenho uma preocupação muito grande quando um cristão fala assim, na minha família ninguém gosta de mim. Coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada. Porque o projeto de Deus, irmãos, a bênção de Deus, Deus abençoa a família. A palavra de Deus, eu por ser servo de Deus, minha família não pode me odiar porque eu sirvo a Deus. Ao contrário, a minha família tinha que me elogiar pela minha forma de portar com a minha família. Eu estou falando com os crentes, com os não os crentes. Então a gente tem que pedir sabedoria. Porque tem muita gente que às vezes vai destruir a família. Falta de sabedoria. A gente que serve a Deus no meio da família, que não serve a Deus, sabedoria, a hora certa de falar. Tem que vigiar demais. Estou falando isso aqui, irmãos, introdução aqui, falando da revista, mas é porque é o que eu já vi acontecer. Então, às vezes, o que eu vejo acontecer, eu estou falando para os irmãos, e às vezes serve de alerta. Você tem uma família que não é crente, e acontece uma tragédia, vigia sua língua, irmão. Porque às vezes você vai falar assim, é porque não serve a Deus. E depois pode acontecer uma pior com você, e aí? Então, quando nós estamos servindo a Deus, às vezes a minha família não serve, quando eu vejo acontecer uma tragédia na família de um ente meu lá que não serve a Deus, se eu não tiver palavra de compaixão, de tudo, eu fico. Porque às vezes pode trazer muito problema, muita dor de cabeça e depois você vai passar muita vergonha. Eu já vi isso acontecer. Então, é um alerta para nós assim, sobre família. Né? Porque nós não somos imunes a tudo. Nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades. Para nós entrarmos na lição, ela é um projeto de Deus, como eu já falei para os irmãos. E foi Deus que planejou, irmãos, a família. Ele foi o arquiteto.
Aqui ele não fala aqui, mas ele foi é, o arquiteto, ele foi o engenheiro estrutural, ele que idealizou. Deus é que viu que dava certo. Deus faz, dá certo, irmão. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então a melhor maneira da pessoa viver nessa terra é em família. Deus é que fala. Família é a de Deus. Porque Deus falou que certo, melhor para o homem é viver em família. E foi Ele que nos criou e sabe de todas as coisas. Então, assim, porque tem fases da vida que a pessoa vai pensar em família. Mas quando passar dos tempos, igual o Paulinho que vai fazer 60, ele vai viver em família. Então, nós temos fases da vida. Tem fase da minha vida que eu não estou preocupado com família. Eu acho que eu não vou precisar de família. Para quê? Independente, eu faço trabalho e tal. Na passar dos anos, vai precisar. Gente que fala, minha família é a igreja. Você está em família. Igreja, as pessoas vão mudando, vai mudando a igreja, onde você vai, passa, a igreja, tem todo mundo estranho. E assim, vai passando, você vai ficar com a família, não é com a igreja. Então você tem que valorizar a sua família. Preocupante, gente que eu falei para os irmãos, essa igreja aqui não ama ninguém. Estou aí na rua, ninguém me estendeu a mão. Sabe quando ele está? Esse irmão, cadê a sua família? Fulano e tal. Dei certo com a minha mulher, com meus filhos, larguei eles lá e vim para cá. Irmão, a pessoa não deu certo com a família, certo comigo. Então, irmãos, aí eu falei, irmão, a única coisa que eu posso te ajudar aqui é passar para você voltar para a família. Para assim, para acolher o irmão, é só a família, irmão. Quem vai acolher o irmão? Isso é estranho aqui. Para minha família não dá. Então, o problema, irmão, sim, eu estava com esse irmão, de amor dele. Eu vou pegar uma pessoa estranha, levar para dentro da minha casa, uma pessoa que não tem os filhos, que eu esposa. Aí eu vou levar para casa que eu sou estranho dele. Então é a família, irmãos, é a coisa mais importante. Você vai ter que se adaptar e conviver ali na família. Tem os problemas, dificuldades, mas a gente procura viver em família, conviver em família, porque então por isso da importância da família. Então Deus projetou essa família. Deus sabe que o melhor para nós é vivermos em família. A finalidade da pessoa em família. A dor está falando, qual que é a finalidade? A finalidade do projeto, não deixar o homem só, companheirismo, não deixar sem a disjuntora, ter alguém que estivesse no mesmo nível, pois para o homem não havia quem estivesse ali que correspondesse com ele, que interagisse com ele, socializar o homem por meio da família, pois ele vivia no meio dos animais. Frutificar, multiplicar, povoar a terra, procriação, participação da. Então, isso aí, a finalidade de Deus ter colocado o ser humano para viver é essa. É para não viver isolado, para socializar, para ter comunhão ali com a família.
para que pudesse frutificar e multiplicar. A única forma reta que Deus deixou para que perpetuasse a humanidade na face da terra é através de família. O homem casasse, adquirisse filhos, estariam. E é uma das formas de que o nome de Deus seja conhecido na face da terra, irmão, através da família. Aí o investimento do projeto. Está falando amor, responsabilidade, presença de Deus, cooperação, compreensão, vencer as dificuldades diárias, passar por cima dos obstáculos e vencer as crises. Então, esse investimento do projeto, ele está falando aqui de amor, responsabilidade e as especificações do projeto. É o casamento que institui isso aí, irmãos. A única forma para a pessoa construir esse projeto de Deus só através do casamento. Através de um homem e de uma mulher. Então a família é formada disso aí, irmão. Através de um homem e de uma mulher e através do casamento. Hoje para nós é lá no cartório, vai lá e valida um casamento aqui no nosso país, aí no cartório, assinar aqueles documentos lá e está casado. Aí eles estão arrumando contrato, mas o correto mesmo para o cristão, irmãos, é ir lá e fazer o casamento. Esse casamento, tempos atrás, desde lá, na época que eu casei, 87, 89, de lá para cá, acho que não tem nada desse casamento. É esse que é válido no nosso país. Aí as pessoas ficam, casamento, igreja não, cerimônia, casamento mesmo é só no cartório. Assina o documento ali que está casado. Na igreja seria um culto, uma cerimônia de agradecimento. Mas o casamento, para ser válido, é só no cartório. Então, irmãos, aqui é um projeto de Deus, tem que ter investimento, tem dificuldades, tem crise, tem problema. E nós temos, irmãos, que, de acordo aqui com o comentador, nós temos que fazer os investimentos para que esse projeto se perpetue. E tem que obedecer, tem que seguir aqui, irmãos. Hoje nós temos a palavra de Deus para nos orientar sobre casamento, sobre família. Mas nós temos que seguir aqui o projeto que Deus fez, o natural de Deus. Deus fez um homem e uma mulher. Deus não fez mais de uma mulher para Adão. Então, se você for olhar aqui os trâmites da palavra de Deus, e como Criador, mentor de tudo, fez para estabelecer a família, é mais fácil nós termos ação de. E é interessante, irmão, nesse projeto que Deus fez, é um macho e uma fêmea. Deus deu um papel para cada um tem um papel no casamento. Interessante, principalmente para jovem. Às vezes o jovem assim na idade assim, fica animadinho para casamento, para formar uma nova família. Mas isso é um projeto, irmão, que todo projeto para você concluir, idealizar ele, tirar ele, sim, tirar ele do papel e levar para a prática, projeto que é fácil para você na área de. Aí fala que Deus, ele estruturou a área
tem um arquiteto e tem um estrutural. O arquiteto é aquele que pesa, que desenha, ele bom, mas ele tem um, ele tem que fazer uma estrutura para suportar aquele projeto. Família, homem, tal. Mas na área da arquitetura, que é embelezar e tudo. Mas para embelezar o projeto, ele precisa da estrutura. Às vezes, querer embelezar demais sem a estrutura não suporta. Então, nós temos que ter sabedoria de Deus. Sabedoria. Jovem, tem que observar a estrutura do projeto que ela está pensando. Às vezes ela vai idealizar uma coisa muito grande, mas a estrutura é fraca. Estão entendendo, irmãos? Eu acho que o casamento, para ser abençoado assim, para assim, irmão, para crescimento, tem que crescer junto. O projeto arquitetônico e o projeto estrutural. Quando entra os dois fracos, às vezes cresce junto. A sabedoria de Deus e tudo. O arquitetônico cresce, o estrutural cresce. Com a bênção de Deus. Então, nós precisamos, às vezes, irmãos, sair da fantasia e ir para a realidade de uma família. Não é só mar de rosas. E cada um tem que entender o seu papel, irmãos. Desse conjunto que vai ser formar uma família. Se é compreensão, amor, esse projeto não vai firmar, irmãos. Tem que ter entendimento, tem que conversar. Às vezes a esposa está com uma ideia assim, para ela é brilhante, o sonho dela. Às vezes expõe aquilo com o esposo. Casamento sem diálogo, irmão. Sem diálogo. Porque às vezes a esposa tem uma ideia, para ela é brilhante aquilo ali, mas quando ela vai conversar com o esposo, ela fala assim, e às vezes, mas às vezes o lado do esposo, o sonho daqui é dividir, ter companheirismo, ação da irmãos, dentro de um casamento, cada um tem seu papel, mas eu acredito que não tem ninguém. Tem um mais inteligente. Meu papel, eu sou o cabeça. A Bíblia fala que eu sou o cabeça da casa, eu sou ciência. Até porque eu tenho um papel diferente, até porque é por causa da estrutura do físico. Deus, ele é sábio, ele criou o homem com estrutura. Então, por isso que ele pôs um papel diferenciado. Deus, ele pôs o papel de... Ele foi o que criou e ele sabe que cada um suporta. Olha, um trator, saber que ele está numa área específica. Mas um carro de passeio, um automóvel, então quando Deus
espiritual, mais o casamento, irmão. Casar você e sua esposa. Tem gente que quer coisa para ele, irmão. Você quer casar com sua esposa? Não sei não, irmão. Se vira com ela, vai lá. Escolheu ela, conversa e acerta para lá. Não foi o pastor que escolheu a esposa para você, não. Você está brigado com ela, nem Deus não vai te escutar enquanto você resolver com ela. Porque às vezes o irmão tem espiritualidade demais. Aí você fala assim, eu preciso de presença de Deus na minha família, irmão. Mas para ter a presença de Deus na minha família, primeiro tem que estar em comunhão com essa família. Aí se você não está em comunhão, vai procurar quem? Deus para fazer. Você pode orar e tudo, mas ali está faltando diálogo na família, para os familiares. Para Deus, para a presença de Deus poder estar nessa. Posso ir lá, orar, o pastor orar, interceder, mas é para Deus dar sabedoria, você conversar com a sua esposa, ver que é errado. Vai ter que ter atitude sua e da sua esposa para essa família dar certo. Vamos, eu falo assim, presença de Deus, certo? Eu faço sapatinho de tocha, e ora no monte, certo que eu falo? Você vai explicar. Mas no então, irmãos, é assim, no que depender de mim, no que depender da minha pessoa como cristão, tenho que ter paz com tudo. Agora, no que depender de mim, dentro da minha casa, eu preciso trabalhar para manter essa família. E eu conheci, vocês desculpem assim, porque é assim, existe experiência que eu conheci a irmã Lúcia, afastada da igreja. A irmã Lúcia estava na igreja e ela tinha os dons, era usada nos dons. E terminava o culto, fila pela casada com 3 filhos. O marido dela, ela orando. Aí o marido dela um dia para ela assim, ó, vai escolher. Casa, você chega tarde demais. Igreja lá. Isso. É fúria do inimigo. Está ouvido, não, irmão? Fica querendo. Aí foi embora. Aqui na frente da igreja não. O marido separou do. Pode ficar aqui. Casa, destruiu o lar dela. Ela dizia.
cada um que dá dentro da família. Agora, tem levado discípulo e o Pedro, uma vez, Pedro atrás de Pedro usando Satanás, falando atrás. Então a gente tem sabedoria e discernimento para estar nesse projeto de Deus. Então, irmãos, é um projeto de Deus. Diálogo. Tem alguma coisa? Vai falar. Conversa com ele para conversar, fala para mim não. Assim, 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 assim. Aí eu vou assim, 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 assim. Aí dá um crescimento junto. Mas se não tiver nós, tratável. A sabedoria de Deus, a primeira, ela é tratável. A pessoa que não é tratável é difícil. É compreender, é compreender família. E aí o irmão partir para oração. Esse Deus muda. Não dá nunca conversar com ele. Então, no que depende, você vai. É tipo assim, tem uns dois lados. Falando que casamento tem crise, tem desemprego. Não é casamento. Veja que é assim, pastor. Aquele senhor de idade 60 casa com uma. Aí, aí a bagunça. Mas quando é equilibrado, mas quando o negócio é equilibrado, tem crise, tem discussão, tem tudo. Sabe de todo. Aí o que tem que se entende? Cuide lá dentro da casa. É você. Eu, eu não preciso falar com a minha esposa. Ah, eu te amo. Quer falar? Pode. O Mateus tem. O cachorrinho sabe que o Mateus ama ele. Você acha que a esposa não sabe? Falar uma palavra? Só pelas suas atitudes. Ele, Omar. Então, não, Sânia. Ô, Sânia, eu não critico. Falando assim, irmãos, vou te falar para você aqui, ó. Assim, a gente tá talvez até meio cômico, mas eu vou falar para os irmãos, falo para os irmãos assim. Assim, eu olhei o Omar todo dia, ô meu amor, te amo e fala para você todos os dias. Mas a atitude não corresponde para resolver. Então pronto. Não, não, Sânia, eu entendi isso aí. Mas só que, não, mas eu estou dizendo que as atitudes falam mais alto. Canta. Agora, se você tem atitude e tem palavras, parabéns para você, irmão. Exatamente. Então, irmãos, eu estou falando assim para vocês, um exemplo, o Mateus tem esses cachorrinhos lá,
ama ele. Anda com ele, dirige ele. Eles gostam muito até o Mateus chegar. Chegou. Então, assim, irmãos, se um animal racional, ele entende quem ama ele, sua esposa que está do seu lado, filhos que estão do seu lado, querem mostrar para os irmãos. Esse lado. Para quem quer ser romântico, quer ser. Mas a pessoa que quer ser, tem. Eu fui numa casa visitar um irmão, se eu vou embora daqui. Eu dou assim, oh meu, falando que as palavras, acho que eu vou. Era chamego demais, eu fiquei graça. Não, irmãos, as nossas atitudes, falem sim, em primeiro lugar, atitudes, irmão. As atitudes é que vai mostrar, é que fala mais alto. E, é, eu fui num casamento da igreja católica. Casamento, aí o padre falou, noivo, entrando no casamento, que você está entrando no casamento, você está pensando em fazer uma casa, ter uma casa, O que você precisa para construir uma casa? Aí, coitado do noivo, nervoso, aquela areia, cimento. Falou para a noiva, o que você precisa para construir uma casa? De Deus. E quem vai mandar nessa casa, não. Você precisa de Deus, rapaz. Coitado, fiquei com dó desse amigo meu. Então, irmãos, nosso projeto, a gente precisa de Deus. Deus é que projeto. Mas tem muita coisa para a gente resolver. Nossa, é humano, natural da vida. Se relacionar, tratável. Saber que todo mundo tem hora que tá bom. Eu acredito que numa família, um casal, só eu ser feliz. Deus, só Jesus. E Ele é que dá força para a gente renovar nossas tudo. Então, irmãos, não que eu estou desfazendo Deus, de servir a Deus. Misericórdia da minha família se não fosse Deus. Misericórdia. Eu não sei onde estaria, a situação que estaria, se não fosse a intervenção divina. Mas precisa da minha e da sua parte dentro da família. Se você está precisando de pegar a Bíblia para mostrar para a esposa, abra o olho, irmão. O casamento está. Se você estiver numa discussão, se você estiver num atrito ali, você está precisando de citar versículo para sua esposa, toma cuidado. É porque já está com problema. Versículo para ela na hora de um atrito. Você tem que resolver aquele atrito, irmão. Você tem que ir na causa. Atrito. É, ao invés de você mostrar o versículo para ela, você vive. É para mostrar. Casal em atrito. Ah, mas a Bíblia. Você.
aqueles versículos, você vai lembrar daqueles versículos e tentar viver. Quando depender de mim, faz com a minha esposa, quer que você está cansado e tudo. Tem hora que a gente vai acalmar. Acho que eu não... Tem hora que você... Às vezes você tem que sair de casa um pouco, dar uma esticada na cabeça, voltar. Então, assim, não é assim, irmãos. Eu falei, não tem ninguém mais inteligente ou mais sábio maior do que eu. Tem hora que é. E às vezes, quando você está com a cabeça quente, a maioria das vezes a esposa tem razão. Às vezes. Às vezes a gente está com a cabeça quente, irmão. Tanto problema. Quem é do lado assim, mais estrutural, projeto, a gente fica muito preocupado com muito. Eu, por exemplo, quando eu comecei, casei em 81, aí vem nada. Aí do nada, partir para um casamento, estrutura. Aquilo ali você assusta com a casamento assim, ó, que você acorda, que você vai ver onde você está. Agora, lá dentro da casa do meu pai, eu não era estrutura, eu não suportava, para mim, de todo jeito estava bom, né? Queria chegar, a janta, nada. Casa, aí você não correr atrás, chega na hora do almoço, a janta, passa peso que você responsa, responsa, casamento, a família. Mas é Deus que dá. Às vezes não é aquele que a Bíblia já fala, casamento. Você vê que muitos viúvas casar de novo. Mas, então, irmãos, a família é uma coisa de Deus. Certo que é projeto. Mas o idealizado fala que essa ideia não é. Depender de você, irmão, só de você. Troca o seu projeto. Você começa casa para é difícil. O início daquela estrutura. Você começou num projeto, já está, depois você vai de projeto, vai começar tudo de novo. Às vezes você está achando que o seu projeto tem problema demais, vou começar outro. Mais problema. Negócio. O irmão tinha família. Ele, não sei que me que o irmão tinha família. Aí ele, casado, vizinha dele, gente boa. Ex ou mais, pessoa da deve te ter perto do meu trabalho. Pessoa leva ele crente na igreja com o projetinho.
mulher todo dia cedo chegava no carro com café, não, é para você. Aí um dia eu disse, não, esqueci de tomar remédio. Esqueci. Da tarde, ontem eu levei para 3 horas, eu te ligo para você. Assim, rapaz, acho que esse projeto é melhor do que o meu. Interessante. Aí, irmão, vai, e ela ligava, olha, não esquece do medicamento. Ah, então, ele engraçou com um projeto errado. Ele foi, passou aqui, esse irmão de família, investiu nisso com ela. Os tempos, tá tinha passado aquele período já não arrumava café da manhã. Café da manhã. Não tinha café nem nada. Aí já não ligava, lembrando do medicamento. Já está ficando pior do que o meu. Ele falou assim, parece que o projeto está ficando pior. Aí ela já não ligava para lembrar do medicamento. Ele esqueceu de me ligar. Você não toma vergonha, não? Um carcaça velha desse tem que ligar para tomar remédio? Irmão, diz que esse irmão foi lá no pastor. Eu entrei numa gelada. Eu não sabe o tamanho. O senhor dá conselho para os irmãos casados em não trocar de projeto. Porque, às vezes, irmão, a pessoa acha que novo projeto não vai ter problema. Então, Deus nos aconselha a permanecer no projeto que Deus... Você começou esse projeto, está difícil, está com complicação, está tendo atrito. Se depender de você, irmãos, resolva esse saco. A maneira de resolver isso aí não é partindo do projeto, não. É você tentar resolver os atritos. E eu sei, irmão, que tudo tem exceção. Exceção. Coisa que não dependeu do seu projeto, acabou e pronto. Depende de mim. Mas no que depender de mim, eu vou fazer de tudo para o meu projeto dar certo. Entendeu, irmãos? É dessa forma que nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que fazer de tudo para o nosso projeto dar certo. Então, e para isso, irmãos, nós precisamos de sabedoria de Deus. Ele é o grande reparador dos casamentos, famílias em crise. Por que Deus é o grande reparador? Deus não está lá de cima, assim, ele vai bater uma mão e dar seu casamento. Ele é o grande reparador através da palavra dele. Aí se eu quiser ser tratável, é eu, irmão. Quiser ser tratado, se eu quiser tomar medicamento, que é. Deus trabalha com livre. Ele está aqui te dando os conselhos. Então, é isso que eu estou falando. O remédio é porque a Bíblia fala assim, com o meu proceder eu vou ganhar a minha esposa,
seu proceder, você vai. É porque o proceder que jeito? É porque eu vou me submeter a. E a palavra de Deus, irmãos, às vezes ela vai machucar. Eu não sou tratável. Eu não sei perder. Até para o filho. Tem hora que a gente perde para o filho. Tem hora que, às vezes, eu tenho que abrir o olho e saber que, às vezes, o filho está certo. Determinado. Então, não é porque eu sou espiritual. Tem gente que é espiritual, sim, usado, Deus, mas ele é de desconvivência. Sim, pessoal. Então, a gente precisa de Deus e saber, às vezes, até situação. A pessoa precisa ter professor de teologia que não deu. Professor, conhecedor da palavra do grego, de verdade, verdade. Pessoa que tenta isso, tenta isso, verdade, senta num sufocado. O marido dela, ela é com outra família. Ah, ela não servir mais. A liberdade, irmão. A esposa tem que ter liberdade. Uma coisa você pega uma planta e matar. É que ali no shopping. Não, não pode. E você não vai. Irmãos, graças a Deus, casamento teve, assim, viajava demais da conta. Tá? Não existe, irmão. Besteira sua. Você chegar na sua casa, você natural. E desculpa, eu cheguei no trabalho. Ele chegou lá, irmãos, ele já arrancou a. Assim, ah, rapaz, dentro tem nada. Assim, aí ele vivia sob pressão. Ele ficou tenso quando nós dentro. Pastora, não, não, irmãos, mas sábia,
casa eu falo, tá tudo, tá perdendo, desgastando com isso aí, desgastando vida com isso. Outra coisa, irmão, amor, no que é amor, irmãos? Por que que, por que que Jesus nos ama? Certeza que Jesus é porque ele deu a vida por nós. Quando ele sai para trabalhar, eu entendo. Ele sai para trabalhar ali. E às vezes ele pega aquele recurso dele e põe em casa, irmão. O recurso dele que ele põe em casa. Então quem ama, doa. Ué. É. Os dois lados. Então, assim, irmãos, casamento é compartilhar. É cumplicidade. Aquele esposo que trabalha, por exemplo, vai trabalhar e tem. Ele não quer questão de. Se podia levantar 300 vezes eu te amo, irmão, porque ama isso que eu falo. E as palavras, palavras, irmão, é importante. Jovem que correto, aí vai dar filhos, a pessoa está deixando de viver, está amando a filha para isso aí, fez uma alegria. Conheci gente que não tinha para os filhos comer e ficava de ver os filhos, nada aqui, ser mudo, ficar sem comer. Isso aí que eu. Quem está num casamento, família, tem que doar a sua vida, você tem que estar ali junto, dar suas coisas, tem que ter compreensão, tem que assumir seu erro. Reclama sempre que está. Só ele que está certo. Isso aí, nem sempre. E a esposa dessa família está com problema em casa, estou com atrito na família, filho de oração, pede a Deus para dar sabedoria para você estar com o seu, você resolver esses problemas. Não adianta relacionamento, no casamento, na família, só espiritual, só os problemas do nosso meio.
tem um discernimento. Besteira, irmão. Deus faz, irmão. Quem tem a feita, quem atrito, relacionamento. Mas vamos pedir ter humildade. Você que está começando. Né? Formando família. Deixa de tem coisa que mais e diálogo, isso aí são as colunas. Verdade, confiança, pessoa responsabilidade. Isso aí, irmão. Você não tem confiança nas e saber que a gente entra no amor. Jesus fez, irmão. Esquecer dele do. Então, que é um marido, família, ele não pode ficar pensando só. Aí a esposa descer aqui. Beleza, irmão? Para os irmãos, pastor aqui. Assim que já. Veja, não estou falando. Tirar isso. E que Deus abençoe dessa. E outra coisa, irmãos. Aquele que não forma uma família, ele pode ser bem sucedido em tudo, ganhar dinheiro. Mas parece que não é completo. O Criador já nos criou para viver em família. Deus abençoe, dê sabedoria. É assim, irmã Sânia. Eu falo assim para os irmãos. Às vezes o irmão quer levar o próximo.
pastor. Mas não é que é proibido levar o pastor. Às vezes você não sabe o que você faz. Fala, pastor, o que eu faço? O pastor vai te aconselhar, vou conversar com a sua esposa. Às vezes o pastor fala, não, irmão, você está errado nisso, tem que mudar. Mas quem vai ter problema é você e sua esposa. Eu é você que vai ter, vai ter que aparar as arestas e entrar no. Eu pensei assim, falei, vai ter pouquinha gente, mas parece que tem muita gente aqui hoje. Que Deus abençoe, né? E os irmãos que têm a revista, irmão, você pode ler a revista. O pastor aqui escreveu de uma forma muito simples. Aí, tem aqui, mas dos problemas que eu vi e vejo nas relações que eu falo. Mas vejo. E você pode ler na sua casa. E pedir a Deus sabedoria. Falar, Senhor, eu estou disposto a ser estável. Se depender de mim, o projeto vai dar certo. É assim que nós temos que agir, irmão. Depender de mim, tudo para o meu projeto dar certo. Agora, se não dependeu de você, não deu certo também, irmãos, cada um é uma realidade. Eu não vou dar ninguém, nem nada, mas se depender de nós, de mim, esse projeto tem que dar certo. É assim que o cristão age. Deus abençoe. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos fazer a apresentação das salas? Vou começar aqui com as lindas de Jesus. Coloca para nós Salmo 128, versículo 4 e 5. Vamos lá? Amém. Graças a Deus. Os varões, agora com a oportunidade. Efésios 5, 25.
Amém, graças a Deus. Os jovens têm alguma apresentação? Não? Amém. Irmãos, hoje, pela noite, nós estaremos finalizando o Projetando 2023 e também será a posse dos departamentos. Hã? É mesmo, gente. Obrigada. 2024 e também será a posse dos departamentos. Então venham, né? Quem a gente não comunicou, venha assim mesmo preparado. Porque o Senhor tem muito trabalho para nós durante esse ano e nós vamos precisar de toda a igreja envolvida na obra do Senhor. Essa revista é um tema muito fundamental, né? Volta e meia a gente estuda sobre a família para nós, de fato, aprendermos a valorizar a nossa família. E quando nós honramos a nossa família, nós estamos honrando o Senhor. E quando desonramos a nossa família, nós estamos desonrando o nosso Deus. Porque Ele se preocupa com a família, Ele se preocupa com as gerações. Então, queremos convidar toda a igreja para vocês estarem participando sempre nesse trimestre. Venham fazer parte da escola dominical, cheguem para o café da manhã, estejam aqui participando das lições. A próxima lição será namoro, noivado e casamento. Inclusive, nós já estamos deixando aqui um convite para os jovens e estamos avisando que vai ser sala única, tá bom, Marquinhos, Elisânia? Vai ser sala única e nós contamos aqui com a presença de todos os irmãos. Terceira lição, a Bíblia Sagrada como manual da família. Vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. 5. A importância da família para a sociedade. 6. Desafios de ser uma família nos dias atuais. 7. Família, os cuidados com a era digital e com os idosos. 8. Família, uma obra em permanente construção. 9. Família, primeiro ministério e maior patrimônio. 10. Relacionamento ideal entre os cônjuges. 11. Relacionamento ideal entre pais e filhos. 12. O verdadeiro sentido de serem dois em um. 13. Personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Que nós venhamos empenhar, edificar as nossas casas, porque esse é o desejo que o Senhor tem para as nossas famílias. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. O pastor Paulo vai dar as bênçãos e eu quero já justificar a ausência do pastor Henry, que foi para Inhumas representar o presidente no aniversário do pastor coordenador lá. Quero dar as boas-vindas a essa família que está nos visitando hoje. São muito bem-vindos, que vocês possam voltar mais vezes. E é com muita alegria que nós recebemos vocês. Tem mais algum visitante em nosso meio? Não, né? Amém. Pai querido, nós te louvamos, nós damos graças ao Senhor. Obrigado por esta manhã de aprendizado. Que o Senhor venha abençoar muitíssimo a sua igreja. Que o Senhor venha nos dar sabedoria. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, perseverança em edificar, em lutar para o bem-estar da nossa família. Que o Senhor, Pai, possa abrir os nossos olhos. Que o Senhor venha nos dar entendimento. Venha tornar, Pai, os nossos corações mais quebrantados às necessidades da nossa família. E que todos nós tenhamos um coração pronto, disposto a servir e se doar para a nossa casa. Em o nome de Jesus nós pedimos que o Senhor abençoe todo esse resto de domingo, que a sua presença permaneça conosco e que logo mais à noite nós possamos estar juntos, reunidos aqui para te adorar, para engrandecer o teu nome, para aprender um pouco mais da sua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Vamos dar as bênçãos. Curve a sua cabeça. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Todos digam: Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.